Olá, meu nome é Tatiana Bencivenga, esse é o podcast Não Foi Só Com Você, e eu tô aqui para ajudar vocês que passam por relacionamentos tóxicos, abusivos, narcisistas e que se perdem no meio do caminho. Eu sou terapeuta integrativa, sou coach e treinadora de inteligência emocional, e eu passei por essas situações. E por isso eu estou aqui para te ajudar a a renascer, né, a se reinventar, a se reerguer, porque não é fácil passar por uma situação dessas. Não foi só com você, é um bebê, tá nascendo hoje com o primeiro capítulo, então eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha história, para que vocês entendam o porquê que eu tô aqui para te ajudar, tá? Eu sou a única filha mulher, a mais velha de 4 irmãos, nós somos, né, em 4, tem 3 irmãos homens. Fui criada numa família bem tradicional, então acostumada sempre sim senhor, não senhora, obedecer, sempre com muitas regras, né. E eu tive algumas experiências que me marcaram demais. Na minha infância, assim como hoje, né, nós sempre fomos para sítios, sempre fui para o meio do mato, queria ficar mesmo era em cima do cavalo, com os bichos e tudo mais. E nós tivemos um hotel fazenda em Águas de Lindóia, onde na parte de cima do hotel tinha um aras. Eu vivia nesse aras, a gente fazia abertura dos rodeios, eu participava de prova de 3 tambores, então minha vida sempre foi assim integrada com os animais, com a natureza. Essa é, né, a minha essência. E na época do Plano Collor, que veio, tomou tudo, nós tivemos que vender. E eu vi os meus bichos, né, indo embora, e aquilo para mim foi assim uma perda gigante, né? Ali já meio que me marcou. Depois disso nós voltamos, nessa época eu estava morando em Águas de Lindóia e aí acabamos voltando para Santos. Quando eu voltei para Santos, eu reencontrei um amigo de infância, eu tinha estudado com um dos meus irmãos, aquela apaixonitezinha, sabe? Aquela paquerinha e tal. E aí a gente se reencontrou e começamos a namorar, começamos a sair, namoramos por 11 anos. Dentro desses 11 anos, eu passei por uma faculdade de medicina que ele fez, passamos por vários altos e baixos, e a gente só começa a analisar a situação depois que a gente sai dela, né? Mas já tinha vários indícios no meio do caminho. Uma semana antes da gente casar, ele teve uma crise de choro absurda. E eu não entendi aquilo, eu falava, mas por que você está chorando? Até me propus, falei assim, bom, se você quiser, a gente cancela esse casamento. E eu falo para todo mundo que a culpa foi minha. A mãe dele, naquele instante, falou para mim que eu era louca, que imagina que não era nada disso, que ele estava nervoso. Pois bem, casamos. Foi um casamento lindo, para 400 pessoas, foi aquele conto de fadas. Tudo que podia imaginar tinha naquele casamento. Eu, na verdade, queria algo pequeno, sempre tinha sonhado em casar num sítio, e eles fizeram questão de um casamento gigante para muitas pessoas, e assim aconteceu. Esse casamento não durou mais do que 6 meses. Eu descobri, né, depois que fui embora daqui, nós casamos, e eu fui embora para uma cidade do interior, que lá ele trabalhava na Força Aérea. E chegando lá em Pirassununga, que foi a cidade, eu tinha muito sono naquele lugar, eu não entendia por quê, porque eu já tinha morado no interior, e geralmente quando a gente chega no interior, todo mundo te abraça, né? E lá não, lá as pessoas eram meio assim comigo, eu não entendia o que estava acontecendo ali. Um belo dia, essa pessoa, né, o meu ex-marido, falou: Tati, eu esqueci o meu carimbo dentro da minha mochila. Você pode separar ele para mim? Eu vou passar aí rapidinho. Você pega ele para mim? Eu falei, tudo bem. Aonde está o carimbo? Ele falou, não, na mochila, no bolsinho da frente. Só olha o bolsinho da frente. Meu, você não vai falar isso para uma mulher, né? Eu peguei e furunquei aquela mochila e achei várias fotos com uma pessoa que estava no casamento, com dedicatórias atrás de amo você e tudo mais. Resumindo, essa pessoa morava na casa da frente, aonde era a minha casa. Essa pessoa havia ido ao casamento, ela foi ao meu casamento, e eles me sedavam e ele ia dormir na casa da frente com esta pessoa. Eu fiquei dentro da casa por um tempo, né, até ter provas o suficientes para sair.
Quando eu descobri, eu conversei com um amigo da família que é advogado, e na época ele me instruiu a colocar um espião, porque não tinha WhatsApp, era MSN. Então, as mensagens começaram a chegar. E tinha tudo que você podia imaginar. Tinha sexo virtual, tinha várias declarações, tinham eles metendo pau em mim, e eu não entendia aquilo, né? Então, eu pedi para uma pessoa, para minha mãe e para minha cunhada, receberem essas mensagens para eu não ficar recebendo. Um belo dia, véspera de Dia das Mães, esse amigo nosso, advogado, falou: Tati, vem embora. A gente já tem provas o suficiente, vem embora. Então, foi numa terça-feira, eu falei para ele que eu ia ter um curso em Santos. Peguei minha cachorrinha, coloquei no carro, desci, cheguei aqui na terça, na quarta-feira, a juíza liberou separação de corpos. Quinta-feira, subi com os meus pais e foi a coisa mais marcante, assim, para mim. Nós entramos na casa, esperamos ele sair. Ele não viu que eu estava lá. Eu entrei na casa, peguei todas as minhas coisas, tudo que era meu, minha outra cachorra que era grande. Tudo que era meu estava dentro de saco de lixo, saco preto de lixo. A gente colocou tudo dentro do carro, viemos embora, eu deixei em cima da mesa um cartão do advogado e a aliança. Eu nunca mais falei com essa pessoa. Eu lembro que eu cheguei em Santos, eu comprei umas florzinhas e fui levar para a mãe dele e para a avó dele, explicando o que estava acontecendo. Elas disseram, né, que não estavam entendendo nada. Imagina, como assim? Ainda na época, a própria mãe falou para mim: não, mas você tem que entender que você é a matriz. Gente, eu não fui criada assim, então para mim isso não existia. Então eu simplesmente abandonei tudo, deixei para lá, e quando eu voltei para casa dos meus pais, que eu vi tudo que era meu em saco de lixo espalhado na sala, foi como se eu desmoronasse. A terra me engoliu. Eu não lembro de muita coisa do que aconteceu nesse período, para ser bem sincera. Eu fui a psicólogos, é como se eu tivesse dormido por uns 2, 3 meses. O que eu lembro é que eu podia ter anulado o casamento na igreja, e por opção até dos meus pais, na época, porque eu não tinha condições de resolver, nós dissemos que não, porque eu ia ter que passar por um processo e encarar essas duas pessoas que me fizeram tanto mal. Meu irmão começou a me tirar de dentro de casa e me levou para dar aula, né? Eu sou formada em educação física também, na época eu dava aula, e nós tínhamos uma academia. E eu ia dar aula. Eu lembro que eu dando aula, escorria lágrima, assim, involuntariamente. Mas as coisas foram fluindo, foram acontecendo, e passou. Eu joguei essa sujeira toda para debaixo do tapete. Eu lembro, inclusive, que eu deixei, né, tudo que tinha de valor para trás, eu abri mão de tudo, porque eu não tinha condições de fazer encarar essa situação. E a explicação que eles deram, a família dele, né, deu para as pessoas que perguntavam, que inclusive vieram falar com os meus pais, é que eu havia voltado porque eu não conseguia ficar longe da minha família. Então a culpa foi minha e eu simplesmente abandonei o casamento, quando na verdade não foi essa a história. Eu coloquei tudo para debaixo do tapete, vida que segue, e vamos que vamos. Depois de um ano, eu conheci uma outra pessoa, comecei a namorar. Essa pessoa foi uma coisa muito intensa, porque quando a gente sai de um relacionamento assim muito brusco, a gente tende, né, a se apaixonar rapidamente, a querer substituir rapidamente a pessoa. E eu tive um relacionamento com uma outra pessoa. Ficamos juntos 4 ou 5 anos. E um belo dia, essa pessoa simplesmente acordou, falou: estou indo trabalhar. Ok, tá indo trabalhar. E, de repente, no meu WhatsApp, era o começo de WhatsApp, começou a surgir várias fotos dele com outras mulheres em festas da empresa, e eu não entendia nada. Ele simplesmente abandonou o relacionamento. Ele não quis saber de mais nada e abandonou. Deu a louca, abandonou. A gente passou por várias tribulações no meio, e só depois que eu vim entender a situação. No final disso, no término disso, meu irmão estava morando em Portugal. Eu vendi o meu carro, vendi minhas coisas e fui embora para Portugal. Fiquei com ele lá em Coimbra uns 4 meses. 4, 5 meses. Depois disso, quando voltei, essa pessoa entrou em contato comigo. E eu cheguei a perguntar para ele, né? Eu falei assim, mas o que foi que aconteceu? E ele foi muito sincero. Ele falou: eu não tinha estrutura,
eu tinha colocado muita coisa, muita expectativa, estava substituindo coisas, ele também tinha os problemas dele com a família dele. Aquilo meio que me aliviou. Mas eu também entendi que a gente, quando vive de migalha, né, a gente se torna mendigo emocional, a gente se contenta com qualquer coisa. E aquilo foi mais uma sujeira que foi para debaixo do tapete. E segui minha vida. Depois de um tempo, mais uma vez, reencontrei uma outra pessoa, que eu cheguei a dar uns beijinhos nele quando eu tinha 16 anos, 15, 16 anos. E nós ficamos 22 anos sem nos ver. Ele me chamou pelo Facebook, nós combinamos de sair para tomar uma cerveja, a gente saiu, super deu certo, e a gente começou a conversar, e foi uma super descoberta, e aquela coisa mega intensa. Sabe aquela pessoa que te dá muito? Ele dava muito, ele falava muito, elogiava muito, queria muito, e ele tinha acabado de sair de um relacionamento e falava tão mal da ex-mulher, mas tão mal, e eu falava, nossa, coitado, né? Ele sempre coitado. Nós tivemos aí um relacionamento de 5 anos, e nesses 5 anos, ele não morava aqui, a profissão dele, ele tá sempre na estrada, ele é veterinário, e eu simplesmente abandonei tudo, todas as minhas alunas, todas as minhas aulas, todas as minhas coisas, e fui embora. Fui morar com ele numa cidade que chama São João da Boa Vista. Chegando lá, para mim era tudo uma mudança, isso foram 4 meses depois, tá? Que nós nos reencontramos, nós já fomos morar juntos. Chegando lá, eu comecei a procurar emprego, não foi uma coisa muito fácil de achar. Inclusive, fui fazer uma entrevista numa academia com uma pessoa que tinha um programa de TV, da TV regional, e chamava Viver Bem Mais. Eu cheguei até a abraçar esse projeto com ele, apresentei alguns programas com ele, nesse Viver Bem Mais, e achei um trabalho para ficar na parte administrativa de uma produtora de, meu Deus, como que é o nome? De festas, de baladas, né, dessas coisas mais intensas. E aí, eu estava lá trabalhando, era eu, o dono da empresa, mais um rapaz que ficava junto comigo, e o meu ex, ele entrava e saía a hora que ele bem entendia do lugar. Aquilo começou a irritar ele, porque eu tinha que estar disponível para ele, para fazer o almoço dele, eu tinha que estar disponível para ele na hora que ele queria, que ele estava chegando de viagem. Aí ele virou para mim e falou assim: para você ganhar o que você está ganhando, eu vou te pagar, você fica em casa, cuida da gente e tudo bem. Tudo bem, né? Aí já veio a grande informação e eu simplesmente ignorei. Falei, não, vai ver que ele está querendo cuidar de mim. E não, ele estava ali só cercando, porque não era interessante para ele eu também ter contato com várias outras pessoas. Nós saímos depois de São João da Boa Vista, voltamos para Santos. Ele teve várias crises de depressão no meio do caminho e achou um emprego no Acre. Nós fomos para Boca do Acre, Amazonas, moramos numa fazenda lá no meio do nada e não tinha o que fazer, porque nem sempre a gente tinha internet lá. Era meio do mato mesmo. E eu fui aprender os bastidores da profissão dele. Então, tudo que era coisa de laboratório, eu aprendi a fazer. E não deu certo também, lá no Acre, para ele. E nós voltamos mais uma vez para Santos. Nisso tudo, gente, eu continuei mandando currículo, eu continuei procurando emprego, mas ele também não queria que eu achasse alguma coisa que, para ele, se ele pudesse pagar para eu ficar em casa, ele pagaria para eu ficar em casa. Só que para fora, para todo mundo, ele dizia que eu era encostada, que eu não queria fazer nada, que eu não tinha interesse de ajudar. E na verdade não era isso, né? Aí de repente me apareceu Gionesse, né? Uma marketing de multinível, e eu fui aprender para poder vender, para poder, né? Bom, vou estar em casa, vou conseguir fazer nas horas livres. E uma amiga virou e falou assim: Tati, tem um curso de vendas. Vamos fazer esse curso de vendas? Eu fui para São Paulo, fiz esse curso de vendas. Nesse curso de vendas, eu ganhei um de PNL, fui fazer o de PNL, e, gente, foi o bichinho que veio, mordeu, e dali começou a vir vários outros cursos, várias outras formações, várias outras coisas que começaram a me desenvolver.
Dentro desses cursos, apareceu a oportunidade de eu participar de um livro, Mulheres Extraordinárias, contando a minha história, contando o que eu havia passado nos meus outros 2 relacionamentos, porque dentro desse relacionamento que eu estava, eu não identificava o que estava acontecendo. E eu comecei a contar as histórias. Comecei a mexer no meu Instagram, comecei, né, a desenvolver, comecei a ser convidada para participar de workshop, para dar palestra, e aquilo foi irritando o meu marido. Ele não vibrava com nada daquilo, ele dizia que eu estava sofrendo uma lavagem cerebral, e na verdade eu estava me curando, eu estava me fortalecendo. Só que eu não enxergava o que estava acontecendo ali dentro de casa. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu ajudei muitas pessoas nessa fase, tá? Eu escrevi o livro nesta fase, e eu estava dentro de um e não identificava. Chegou um momento que eu precisei me afastar. Eu não conseguia mais. Eram muitas coisas, sempre que eu precisava, ele nunca estava do meu lado. Tudo que eu conquistava para ele era besteira, não tinha valor. Ele estava sempre de mau humor, sempre, olha, era a coisa mais louca. Ele me detonava para as outras pessoas. Dentro de casa era um abuso psicológico absurdo, porque você tá gorda, porque você não sabe fazer nada, porque você não vai crescer fazendo isso, porque isso não é legal, porque você está sofrendo lavagem cerebral, tudo o que você possa imaginar. Depois de 3 anos e meio, eu pedi para ele que eu queria me afastar, que ele precisava se cuidar, porque aquilo estava me ferindo demais, eu estava me sentindo muito forte. E ele não estava acompanhando, porque o que eu estava fazendo estava incomodando ele. Então, eu me separei, fui morar numa prainha aqui perto, que chama Praia do Góis, para quem é daqui da Baixada deve conhecer. É uma prainha que a gente chega, não tem nem carro, gente. A gente só chega de barquinha e fica à mercê do tempo. É uma delícia, é uma praia de pescador, uma comunidade. Nós temos um ranchinho lá já há 9 anos. E eu fui ficar nesse ranchinho. Na época eu lembro que ele chorou demais e ele falava, não, eu vou mudar. E eu, não adianta você falar que você vai mudar, porque não vai, aquelas discussões, aquela lenga-lenga toda, eu fui embora. Fiquei nesse lugar, comecei a me reenergizar. Começaram a aparecer vários podres dele nesse meio tempo. Muitas coisas aconteceram ali. Ele ia sempre até mim, ele me mandava mensagem direto e ele dizia para as pessoas que era eu que estava correndo atrás dele. Ele chegou a ficar com uma outra pessoa e ele administrava, ele ficava com essa pessoa, ele deixava a pessoa em casa, passava na casa dos meus pais e ficava lá de prontidão. E dizia que era o inverso. Eu comecei a enlouquecer com aquilo. Eu falava, gente, não é possível. E até áudio eu mandava para ele, falava, então volta. Se é para ficar desse jeito, vamos voltar. E ele falava, não, tá vendo? Ela tá implorando para eu voltar. E não era um jogo que ele estava fazendo com as duas. Ele resolveu fazer terapia. Eu indiquei uma pessoa para ele fazer terapia, muito competente, por sinal. Peguei várias referências antes de pedir para ele fazer a terapia, ele foi fazer. E dentro dessa terapia a gente começou a se acertar, ele começou de novo a ficar numa boa e nós reatamos. Eu voltei com ele, fui morar com ele mais uma vez. E aí foi o inferno, gente. Quando a gente fala, e eu já havia até feito alguns posts, né, que quando a gente deixa um relacionamento abusivo e a gente volta, é como se a gente estivesse assinando a nossa sentença de morte, e é a pura verdade. Porque acontece coisas dentro do relacionamento que a gente não tem nem coragem de dizer. São coisas fora da casinha. Eu passei por muitas coisas nesse tempo que me marcaram demais. Ele foi uma pessoa que... sabe o que acontece? A gente acha que o abuso, né, a agressão, quando ela não é física, não deixa marca, ela não é uma agressão. Mas a agressão psicológica, ela detona uma pessoa, ela acaba com a pessoa. Eu descobri que tinham fotos minhas em sites de troca de casal. Ele me levou para encontrar uns amigos e chegando lá eu descobri que era, na verdade, para ficar lá, para fazer negócio de troca de casal. Aquilo para mim foi algo que me feriu demais. Não é uma coisa que faz parte dos meus valores. Eu entendo que tem pessoas que fazem, eu entendo que tem pessoas que gostam, mas para mim, Tatiana, isso não faz parte
do meu crescimento, né? O que acontece é que muita gente não vai entender o que é uma pessoa narcisista, porque essa pessoa ela não parte só o coração de quem está com ela, né? Ela, na verdade, ela quebra o espírito, ela dilacera a alma dessa pessoa, e essa pessoa, para ela conseguir se reerguer, é uma força absurda. São muitos princípios que são feridos, sabe, a gente perde o nosso centro. Se você nessa época virasse para mim e falasse assim, quem é Tatiana? Eu ia falar, não sei. Eu não sabia mais o que eu gostava, o que eu queria, o que eu fazia. Foi algo assim muito bruto, né? Machucou demais. Ainda tentei contornar a situação. Comecei a procurar ajuda. Tivemos uma briga homérica por conta disso, que eu não aceitei, óbvio. Fomos embora do local. Pedi para que ele parasse com isso. Comuniquei ao irmão dele, que inclusive sabia da situação, e falou que todos os outros relacionamentos dele houveram problemas parecidos, não nesse grau, ou talvez porque as outras mulheres não tiveram coragem de dizer, mas que ele sempre teve problemas nos relacionamentos, muito sérios, com relação a essa parte de abuso. Então, eu ainda tentei levar, procurei ajuda. Quem me ajudou nessa época foi uma pessoa chamada Ana. Ela é de Portugal. E eu ainda estava dentro do relacionamento, ela estava tentando ali me trazer de volta, né? Eu falava, Ana, eu vi um post dela no Instagram, comecei a seguir, eu falei, Ana, eu tô precisando de ajuda. Eu não tô conseguindo sair daqui. E a Ana, então, começou a conversar comigo, querer saber de mim. Até que um dia ela virou para mim e falou assim, eu tenho uma pessoa que vai te ajudar demais. Eu vou te mandar um post dela. E ela me mandou o post. E por incrível que pareça, esse post era meu. Era eu falando de relacionamentos abusivos e o que a gente deveria fazer para sair dali. Eu ainda não tinha identificado que ele era narcisista. E a partir dali eu comecei a dar uma viradinha de chave. Veio junto logo com o descarte, né? Porque o narcisista ele só descarta uma pessoa quando ele já tem outra vítima, quando ele já tem outra pessoa para colocar no lugar, ou já colocou, e aí sim vem o descarte. Então, aconteceu um descarte num sábado, eu passei a mão nas minhas cachorras, na minha gata, fui para casa dos meus pais, falei, eu vou voltar para pegar o que dá para eu pegar, eu não quero que você esteja em casa, e quando eu voltar, eu não quero que você esteja aqui, o resto eu busco na segunda-feira. Assim fiz. Passei, não tinha nem mala, né? Eu passei, peguei as minhas cachorras, meu irmão passou para me pegar, deixei as cachorras na casa da minha mãe, peguei malas e levei lá para o apartamento. Juntei tudo que eu podia de roupa, sapato, tudo que dava para pegar, eu peguei, coloquei dentro do carro, fui embora e avisei o irmão dele. Liguei pro irmão dele, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Aconteceu de novo, teu irmão tá fazendo isso, isso e isso, tô indo embora, tô indo pra minha casa. E ele falou, não, Tati, eu passo na sua casa para conversar, o que tá acontecendo? Querendo saber, né, o que tava acontecendo, porque já sabia do histórico. Ele me encontrou na casa dos meus pais, ele e a esposa dele, onde eu contei tudo o que estava acontecendo, tudo o que havia acontecido, as loucuras dele, ele falando que não tenho dinheiro, não posso fazer, não posso isso, não posso aquilo. Ele era uma pessoa que trabalhava fora do Brasil, às vezes, então ele passava 3, 4 meses fora. E quando ele voltava, ele não depositava dinheiro dele, ele trazia dinheiro na cueca, e esse dinheiro era tudo para a mãe dele, né? Ele, acho que nem declarar imposto de renda ele não declarava. E quando ele chegava, principalmente das últimas vezes, ele não vinha, ele não dava beijo, não existia aquela coisa, né? Marido e mulher, não tinha, nem me tocava. Passava 15, 20 dias sem me tocar. Tudo eu tinha que cobrar, tudo eu tinha que pedir para ele me apoiar, tinha que cobrar para ele me apoiar. Eu nunca esqueço meu primeiro workshop. Eu estava subindo para fazer o workshop. Ele me ligou, mas para arrumar pelo em ovo,
falando um monte de besteira, só para brigar, para me desestruturar, porque era uma coisa que ele não queria. A mesma coisa foi no lançamento do livro. Fui convidada para participar de um livro, Mulheres Extraordinárias. Lá tem um capítulo que é meu. No dia do lançamento, eu ainda estava subindo com a minha mãe, ele ligando e ele detonando. Então, assim, os momentos que eu mais precisei dele, ele nunca esteve presente. Ele sempre me colocou para baixo. E dentro de casa era o que ele aplicava. Então, para as outras pessoas, ele era a pessoa perfeita. E dentro de casa, ele não era isso. Enfim. O irmão dele passou em casa, eu contei o que tinha acontecido. Aí ele falou o que eu queria. Eu falei, eu não quero nada. A única coisa que eu quero é o valor correspondente às coisas que eu coloquei dentro da casa. Então, eles diziam que... Eles não, né? Ele. Que eu era golpista, que eu era interesseira, que eu só estava com ele por conta de dinheiro. Quando, na verdade, até para fazer depilação, eu tinha que pedir dinheiro para ele, virava para mim e falava, quanto que é? Eu falava, 150. Ele me dava 100 e falava, economiza. Era nesse grau. Então, assim, não tinha uma dinâmica, né? Era tudo muito ruim. Ele sempre ganhava presente, eu conseguia economizar nas depilações e nas pequenas coisas de dentro de casa para conseguir honrar com qualquer data comemorativa, e haviam datas comemorativas que eu não recebia presente. Eu pedi para o irmão dele, aí ele pediu para que eu fizesse uma lista, eu fiz a lista do que tinha dentro da casa. Tinha sofá, que era meu, ar-condicionado, 2, meus. Fogão era meu, ele vendeu para comprar cooktop. Micro-ondas, talher, prato, acessório de cozinha, roupa de cama, toalha de banho. Era muita coisa que eu tinha vestido a casa, né? Fora isso, ainda na casa da mãe dele, ainda tinha a mesa que foi da casa dos meus pais. Uma mesa de 8 cadeiras, mais um ar-condicionado no quarto da mãe dele. E eu falei, eu não quero nada do que é dele. Eu quero metade do que é meu. Né? Metade do que é meu, não. Eu quero o valor correspondente ao que é meu. E assim foi. O irmão dele falou que ia falar com ele para resolver essa situação. Eu falei, eu só quero resolver isso, eu não quero mais encontrar com ele, eu não quero mais ver o seu irmão. Marquei com o irmão dele de ir na segunda-feira buscar as minhas coisas no apartamento. E assim foi feito. Segunda-feira, de madrugada, 5 horas da manhã, eu recebi 3 mensagens com ele muito bêbado, muito descompensado. Eu não respondi, eu encaminhei essas mensagens para o irmão dele, falei assim, toma que o filho é teu, eu não vou responder, eu não tenho mais nada a ver com isso. E bloqueei. E como combinado com o irmão dele, marquei à tarde, fui para buscar as minhas coisas. Chegando no apartamento, o irmão dele já estava desesperado, porque ninguém conseguia falar com ele, ninguém conseguia ter notícias dele, ele não atendia telefone nem nada. Eu cheguei com a chave e abri. Quando nós abrimos, o apartamento estava destruído. Ele tinha quebrado tudo. Ele tinha escrito vários recados em parede, papéis, recado para todo mundo se despedindo. E ele tentou um suicídio. Na verdade, ele sabia o que ele estava fazendo. Tanto é que ele deixou o que ele usou, né, do lado dele ali da cama e colocou num papel escrito a dosagem que ele aplicou do remédio. E aí eu falei, vamos chamar a polícia, vamos chamar o resgate. O irmão dele não queria que eu chamasse a polícia. E eu chamei, mesmo assim, nós chamamos o resgate. Bom, fomos fazer o BO. Quando começamos a fazer o BO, graças a Deus o irmão dele estava comigo, e a cunhada dele também. Quando a gente começou a fazer o BO, eu descobri, né, que ele tinha uma passagem pela polícia, porque o policial falou assim, mas ele já tem passagem pela polícia. Aí o irmão dele falou, não, uma coisa que ele caiu de laranja aí, não sei o quê, não. Eu falei, opa, pera lá que tem coisa aí que eu não sei. Enfim, chamamos o resgate, fez aquele forrobodó todo, tirou e todo mundo preocupado, e eu desesperada, falava, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Bilhetes pra mim, bilhetes assim, fulano, deposita o meu dinheiro pra ela porque é isso que ela quer. E mandava pra mim também, por quê? Por que você fez isso? Como é assim? Por quê? Volta, te amo, assim. E aí nós fomos fazer o boletim, ele foi encaminhado para o hospital, e eu fui até esse hospital, inclusive para assinar o resto do BO, que tinha que ter todo mundo, né, tava eu, as 3 pessoas, e eu fui para saber, inclusive, como é que ele estava. Chegando lá, o irmão dele falou que ele estava bem, que
ia ficar, né, aquela noite lá. Ele deu entrada na segunda-feira às 6 horas da tarde. E a mãe dele, quando me viu lá, deu um grito comigo na porta do hospital, para todo mundo ver. Falou, tira essa vagabunda daqui, você nem entre aqui. Assim, todo mundo olhando pra minha cara, eu, caraca, né, o que foi que aconteceu aqui? Não foi isso, não fui eu que fiz nada. Mas aconteceu, então foi uma coisa bem traumática, foi muito difícil. 2 dias depois, uma pessoa do prédio me chamou, eu sei que ele entrou na segunda, terça-feira na hora do almoço ele teve alta, foi pra casa dele como se nada tivesse acontecido. E uma vizinha me ligou preocupada, falou, Tati, o que tá acontecendo? Porque ele voltou e nada aconteceu, tá tudo certo. É como se ele não tivesse saído daqui na maca, carregado, como se não tivesse acontecido nada disso. Mas enfim, vou voltar um pouquinho que eu até me perdi. Na terça-feira, logo cedo, eu combinei com a cunhada dele de ir ao apartamento para limpar o apartamento e para eu pegar as minhas coisas. Então, enquanto ele estava internado no hospital, eu fui ao apartamento para a mãe dele não ver aquela situação, para ele não ver a meleca que ele havia feito. Eu limpei o apartamento inteiro junto com ela, peguei todos aqueles bilhetes, nós jogamos fora. Tentei tirar, pintei até atrás da porta, porque ele escreveu umas coisas atrás da porta, absurdas, a respeito dele mesmo. Juntei todas as minhas coisas, entreguei a chave para ela e fui embora. Eu falei, a partir de agora, quem vai tratar dessa situação é minha advogada. E eu peguei uma advogada conhecida, nossa, para conversar com ele. E aí, eu, né, conversando com ela falou assim, com a vizinha falou, não, ele tá super bem. Inclusive já saiu, já trocou de carro, tá com carro zero aqui na garagem, tá todo bem, colocando música, cantando. Gente, ó a loucura da pessoa, né? Eu falei, olha, você me desculpa, eu não tenho mais nada a ver com isso. Só que essas pessoas também ficaram com medo até para serem minhas testemunhas, né? Eu pedi para a advogada entrar em contato com ele para ver, para, né, conseguir resolver essa situação. E ele ameaçou. Ele falou que ele ia dizer, que ele ia fazer um boletim contra mim, dizendo que ele só fez aquilo porque eu tinha coagido ele. Então veja bem aonde vai a doideira, né? Mas uma semana depois, ele, de novo, a advogada conversando com ele para tentar fazer um acordo, para a gente resolver a situação. E ele falou para a advogada, não, porque ela tá mandando mensagem para minha namorada. Gente, o cara tentou se matar não tem 15 dias. Ele já tá com a namorada. Então, assim, foram muitas coisas e eu simplesmente falei, eu preciso de paz. Eu descobri, né, nisso tudo que a passagem dele na polícia é porque ele tinha tentado atirar em uma pessoa. Não sei se conseguiu, não quis saber de detalhes. Eu sei das coisas que aconteceu com a ex-mulher, porque eu entrei em contato com a ex-mulher dele. Aquela que eu julguei quando eu entrei no relacionamento e ele dizia que ela era louca. Eu entrei em contato com ela. Eu comecei a ficar com medo de andar na rua. Fui buscar ajuda em vários lugares, em várias religiões, de tudo que você possa imaginar. Foi uma fase muito difícil para mim, porque a gente não entende o que está acontecendo. A gente que passou não consegue entender a dinâmica. Então, quem está fora não entende menos ainda. Porque o que mais as pessoas falavam para mim é vira página. Passou. Já aconteceu, ele já está com outra. Deixa, segue. Nem as pessoas de dentro da minha casa conseguiam entender a minha dor. Porque é aquilo que eu falei, é uma ferida na alma, né? É a nossa honra, é a nossa estrutura que desmonta. Então, foi um período que eu fiquei trancada dentro de casa quase 8 meses. Fui buscar ajuda, então, no único lugar que me acolheu. Porque eu sou de uma religião e nessa religião eles cobram dinheiro para tudo. E na época eu não tinha dinheiro para nada, né? Eu estava quebrada em todos os sentidos. E uma amiga falou para mim, vamos numa igreja comigo? E quando eu cheguei nessa igreja, eu fui super bem recebida. Eu fui acolhida de uma maneira que eu não esperava. E então eu comecei a estudar a Bíblia. Eu digo que
foi o que me salvou, né? Foi isso que me trouxe de volta à vida. Eu tinha medo de sair de casa, eu tinha medo de me comunicar, eu não conseguia mais fazer postagem nenhuma sobre nada. E aquilo foi me mostrando. Descobri na Bíblia um grande manual de instruções. Inclusive, tem uma passagem na Bíblia, porque Deus responde, né, às tragédias, aos abusos, e a gente tem que começar por algum lugar. E na Bíblia diz o seguinte: o Senhor está perto dos que têm o coração aquebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34. Então, assim, quando o medo, a força, quebra os nossos corações e amassam, né, esmagam o nosso espírito, Deus está perto. Ele está perto de nós. Ele lamenta os pecados cometidos contra nós. E ele promete curar as feridas. E, gente, ele cura. O que eu tenho para dizer para vocês, com essa história toda que eu contei, né, que não é fácil a gente sair de uma situação dessa. Eu já tinha passado por vários cursos, já havia ajudado pessoas, já estava escrevendo sobre o assunto, e mesmo assim eu não tinha identificado que eu estava dentro de um relacionamento narcisista. Eu, que tanto sabia, resolvi dar uma chance para uma pessoa que prometeu fazer uma terapia, e ali me destruiu mais ainda, pela segunda chance que eu dei. Então, se hoje você me pergunta se eu tenho raiva, o primeiro momento que eu queria era deixar uma marca na testa dele, para que ele não ferisse mais pessoas, para que ele não fizesse nenhuma maldade para mais ninguém. Mas aí eu ia continuar sendo a louca, né? Porque hoje eu sou julgada por muitos amigos e pessoas que circulam ele pela versão que ele conta. Mas as pessoas não sabem o que acontece nos bastidores. E isso, nos narcisistas, a gente chama as pessoas que levam e trazem recados de macacos voadores. Esses macacos voadores, eles trazem mensagens, eles ficam ali pairando como se fossem seus amigos, como se estivessem te apoiando, e resgatam mais informações. Porque o narcisista, ele é tão convincente, ele é tão assim, meticuloso no que ele faz, que é difícil a pessoa acreditar que aquilo que a outra pessoa está dizendo é verdade. Então, assim, são coisas muito fortes, muito pesadas. Eu hoje tenho para dizer que, para mim, depois de um trabalho que não foi fácil, eu perdoo, né? Tem uma passagem que eu assisti numa pregação um dia, e que o perdão, na verdade, ele gera felicidade, né? Quando a gente se vinga de uma pessoa, aquela felicidade dura um dia. E quando a gente perdoa, a gente é feliz para sempre. E é verdade. O perdão não é para o outro, o perdão é para a gente. É fácil? Não. É difícil. É muito difícil. A mensagem que eu deixo é que é possível se reerguer. É possível trazer de volta a sua essência, que eu tô aqui para ajudar, eu vou trazer várias pessoas que vão te ajudar a sair dessa situação, mas que tem uma pessoa, a única pessoa, que é capaz de te tirar dali, do fundo do buraquinho, do fundo do poço. Quando a gente está lá, eu estava lá, enterrada no fundo do poço, mas eu fiz um único movimento. Eu levantei a mão, e nessa minha levantada de mão, quem me puxou foi Deus. E aí, eu cheguei até aqui, e hoje eu consigo falar com você. Hoje eu faço uma pós-graduação de teologia e de psicanálise. E eu digo que o podcast não foi só com você, ele foi um presente lindo de pessoas que também enxergaram isso. Eu ajudei um conhecido a sair de uma situação parecida com a que eu vivi, porque quando a gente começa a conversar, não tem psicólogo que está preparado para esse tipo de situação, tá, gente? Pessoas que lidam com narcisistas, elas tem muita gente trazendo conteúdo, mas não é todo mundo que sabe.
Tem advogadas que não sabem o que é um contato zero hoje. E para uma pessoa que está saindo de um relacionamento narcisista, é altamente necessário esse contato zero, tá? Quando não se tem crianças envolvidas, essa pessoa ela não pode ter contato com um abusador, com um narcisista. Então, são assuntos delicados que a gente precisa trazer para poder te ajudar. Então, assim, eu vou deixar uma última mensagem para vocês, que é para vocês nunca, nunca passarem por cima dos princípios de vocês, da sua honra e daquilo que você é, do que você pensa por ninguém, nem pelo amor da sua vida, né? Lembrem-se que amai ao próximo como a si mesmo, não amar mais o outro do que você. Então vamos junto, tem muita coisa boa para vir e eu espero de coração ajudar todos vocês.